Oi, esse vídeo eu tive vontade de gravar porque eu percebo que existe muito essa dúvida entre os meus seguidores e até com outras pessoas que também são colegas de profissão. Eu converso, eu percebo que existe um certo receio, como se fosse uma coisa meio que mal entendida quando a gente fala a respeito desse tema, que é dinheiro. Eu já tenho outros vídeos no canal onde eu falo sobre dinheiro. Eu tenho inclusive vídeos onde eu mostro quais são os erros que a maioria das pessoas comete, que fazem com que ela ganhe menos dinheiro, mas eu percebo que parece que sempre fica um gostinho de quero mais. Eu quero deixar claro, gente, que assim, quando a gente fala de dinheiro, existem N fatores que podem contribuir para a saúde financeira de uma pessoa. Existem fatores que a gente controla e existem fatores que a gente não controla. Nós vamos focar aqui, óbvio, nos fatores que a gente pode controlar. Durante a minha experiência, durante o tempo que eu dei aula, até hoje eu ainda dou aula, eu observo muito uma questão que eu acho que impacta diretamente na forma como a pessoa lida com o dinheiro. Nós vamos tratar dela também ao longo do vídeo, mas eu quero que você raciocine junto comigo para que a gente consiga chegar juntos numa conclusão que com certeza vai te ajudar a identificar quais são os porquês de a sua vida financeira estar como está. A gente trabalha com costura e qualquer outro prestador de serviço. O nosso trabalho, ele não é uma coisa tangível. Por exemplo, você não vai pegar, por exemplo, essa máquina aqui e você vai colocá-la à venda. Então, se fosse uma coisa assim, seria um comércio. Então, se você estivesse trabalhando com um comércio, para você comprar essa máquina, para você deixá-la estocada lá na sua loja, no seu ponto, então você teve um custo X. Então, para você ter um lucro com ela, você precisa vendê-la por Y. Nosso trabalho não é assim. Nós trabalhamos com variáveis de serviço que são muito flexíveis, né? Principalmente se você trabalha com conserto, a menos que você trabalhe com algum produto que você venda, mas se você trabalha com conserto, o nosso serviço é um serviço muito flexível. Então, muitas vezes, sem perceber, nós acabamos indo além da conta por um trabalho, por uma fonte de renda que na nossa cabeça a gente acha que está sendo boa para a gente, mas na realidade não está. Eu digo nós porque a nossa cultura, ela parece que proíbe muito esse traço de personalidade. Nós temos, em geral, muita dificuldade de falar não para as pessoas. Eu, durante muito tempo, tive essa dificuldade e eu confesso que foram os anos onde eu mais tinha problema financeiro. A nossa cultura aqui no Brasil, nós somos propensos a aceitar tudo que as pessoas propõem para a gente de bom grado, com um sorriso no rosto. Mas a gente tem que mudar essa mentalidade para a gente começar a lidar com questões financeiras. A gente tem que saber muito claramente qual é o nosso limite. Então, quando você pega um serviço para você fazer, quando você fica de olho, às vezes, eu vou fazer um preço menor, porque esse serviço ele vai me dar X reais de lucro, eu vou terminar em pouco tempo, só que a gente muitas vezes esquece das inúmeras variáveis que tem dentro de um determinado serviço que podem fazer com que o tiro saia pela culatra. Por exemplo, se você tiver um problema na sua máquina, se você, sei lá, é um final de semana e você não encontrou uma loja aberta que você precisava de um determinado aviamento para você fazer aquele serviço que você se propôs. Se você não levar em conta, se nós não levarmos em conta todas essas variáveis, aquele serviço que no começo parecia muito vantajoso, ele vai se mostrar uma bela de uma encrenca. Porque no fim das contas, mesmo que você receba, mesmo que você entregue, se você colocar tudo ali na ponta do lápis, você vai perceber que você pagou para trabalhar, que você não foi remunerado ou remunerada pela sua hora trabalhada. Eu já tenho vídeo no canal, inclusive, ensinando a calcular o valor da hora trabalhada. Então você precisa levar em consideração até que ponto você está disposto a ceder em certos pontos, abrir mão de certas coisas, para que você tenha o seu lucro no fim das contas. Porque eu vejo muita gente que trabalha com costura e as pessoas reclamam que costura não dá dinheiro, que
costura já foi a época, e o país está em crise, enfim. Já que esse negócio de país está em crise são coisas que a gente não controla, né? São fatores alheios a nós. As pessoas que eu vejo que estão sempre com esse tipo de reclamação são pessoas que entra ano, sai ano, e elas simplesmente não mudaram nada na forma de trabalhar, na forma de lidar com o cliente. A pessoa, muitas vezes, ela coloca alguma coisa para vender, ela faz alguma peça, põe para vender, ela pega o valor do que ela gastou, multiplica por 3 e ela acha que assim ela está tendo lucro, mas não é bem assim, não é tão simples. Existe uma série de fatores que você tem que levar em conta na hora de você calcular o valor do final do seu produto, o valor da sua hora trabalhada. E tá tudo bem a gente não saber. No momento que a gente está no início de carreira, eu acho que não tem problema nenhum você ser leigo em algum assunto, você ser ignorante em algum assunto, mas o que eu acho que é um pecado mortal é a pessoa escolher permanecer dessa forma sem tempo determinado para mudar. Porque uma coisa é você não ter instrução, outra coisa é você optar pela burrice. As pessoas que eu vejo que mais tiveram sucesso, que chegaram mais longe na carreira que elas propuseram a seguir, são as pessoas que, ao perceberem que tinham algum tipo de limitação, procuraram melhorar naquilo. São pessoas que não se acomodaram por, de repente, morar numa cidade ruim, morar num local ruim, porque a costura, ela te dá um leque de possibilidades tão grande para você trabalhar. Você tem simplesmente tantas coisas que você pode fazer. Você tem uma máquina de costura na sua casa, mesmo que você não saiba, mas ela é uma mina de ganhar dinheiro. Tem muitas coisas que dá para você fazer e muitas delas não dependem exclusivamente, necessariamente, ali do local onde você mora. Inclusive, o próprio YouTube, que é por onde você está me assistindo, é uma ferramenta que te possibilita chegar em pessoas, chegar em locais que você não conseguiria se não fosse através da internet. Você que está aí me assistindo, eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta, que você com certeza já teve pelo menos um pouquinho de curiosidade de saber onde você está errando. Então aqui nós estamos propondo uma análise de um todo. Você precisa observar a situação completa. Eu tenho certeza que se você tirar alguns minutos do seu dia, você vai com certeza identificar tal situação, tal cliente, tal acontecimento, que de repente porque você decidiu agir de uma maneira X naquela situação, acarretou um resultado Y e por conta disso você acabou não conseguindo levar adiante alguma outra coisa que você queria. Só você pode dizer onde que você está errando, onde que você está deixando de usar 100% do seu potencial, que está fazendo com que você fique nessa situação complicada que provavelmente você está agora. Em última análise, se a gente for levar para o lado um pouco mais holístico da coisa, quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando na realidade da nossa mentalidade em relação ao dinheiro. Porque a forma como você ganha, a forma como você gasta, tem muito mais a ver com o teu aspecto psicológico, o teu aspecto emocional, do que com o lado material, propriamente dito. Porque o dinheiro, ele nos possibilita sermos quem de fato nós somos, né? Tem aquela frase popular que o dinheiro não torna ninguém rico. Isso é verdade. O dinheiro, ele faz você potencializar as suas escolhas. Então, se em última análise você não sabe muito bem como lidar com o dinheiro, o seu problema não é necessariamente ganhar, mas você tem dificuldade de administrar, de manter, de controlar, então eu sugiro que você faça uma análise bem imparcial, bem assim, sincera com você mesmo, com você mesma, para você identificar onde são os pontos-chave que fazem com que você fique presa nesse loop eterno que você se encontra como resultado disso na situação que você chegou aqui. Eu sei que parece um pouco piegas, eu sei que parece uma coisa meio que receita de bolo pronta, falar dessa forma, mas não tem outro jeito. Porque assim, se você está presa num loop, se você está preso numa situação, você se enxerga, às vezes passa anos, passa décadas, e a pessoa ela não consegue enxergar nenhum progresso de fato, nenhuma mudança concreta para melhor na vida financeira dela, significa duas coisas. A primeira, ou a pessoa ela está cometendo os mesmos erros, ela está cometendo os mesmos erros e não percebe por N questões,
ou a pessoa ela sabe que ela está errando, ela sabe onde ela está errando e ela permanece no erro, ela permanece na escolha errada. Foi o que eu falei agora há pouco no vídeo, que são pessoas que escolhem permanecer na burrice. E burrice aqui a gente entende não como falta de instrução, a gente entende como sabedoria para a vida. Então, se você fizer essa análise, eu tenho certeza que você vai encontrar onde que está sendo o teu calcanhar de Aquiles, e é preciso que você fique muito atento ou atenta, eu falo porque eu já passei muito por essa situação, é preciso que a gente fique muito atento quando surge uma determinada situação que já é o gatilho para a gente entrar nesse looping, nessa roda gigante que a gente roda e não sai do lugar, que vai nos levar para essa situação de problema financeiro que a gente está. Porque a partir do momento que você está ali, que você entende o processo, que você percebe quais são os caminhos, os meios que te levam para o buraco, né, vamos dizer assim, para o buraco, com certeza você vai ser capaz de cortar o mal pela raiz. Mas para isso exige uma boa dose de sinceridade, uma boa dose de imparcialidade, isso exige uma boa dose de coragem, porque muitas vezes para a gente tomar as decisões necessárias para o nosso progresso, a gente tem que abrir mão de certas coisas, mas assim, toda escolha é uma renúncia. E exige também uma dose de honestidade consigo mesmo, consigo mesma, porque às vezes é difícil a gente enxergar certas coisas, porque a partir do momento que a gente enxerga certos porquês, a gente também enxerga quem são os nossos demônios pessoais, né? Quem são, figuradamente falando, quem são os nossos demônios que fazem com que a gente chegue nessa situação ruim que a gente se encontra. Porque é muito fácil, é muito cômodo a pessoa simplesmente colocar a culpa na situação atual do país, que inclusive não é das melhores, a situação porque o presidente X, porque não sei o que acontece e tal, porque é muito fácil, né? A pessoa assume esse papel de vítima, então já que ela é a vítima, nada passa por ela, então ela se exime da responsabilidade com a própria vida. Mas as pessoas que eu, até hoje na minha vida, principalmente no campo profissional, as pessoas que eu vi que tiveram mais sucesso foram as pessoas que passaram por esse processo, que é uma coisa contínua. Todos os dias a gente faz isso, às vezes a gente tem todo esse processo em um único dia, às vezes a pessoa fica meses, fica anos, fica décadas presa nesse looping, ela não consegue sair daquilo. As pessoas que passaram por esse processo, que conseguiram de fato identificar as próprias fraquezas, que todos nós temos, né, são as nossas fraquezas, e lidar com dinheiro, eu confesso que durante muito tempo foi uma fraqueza minha, e conseguimos identificar e conseguiram, né, dar a volta por cima e de repente usar essa fraqueza como um combustível para que você consiga uma situação melhor do que a que você se encontra hoje. Não é fácil, é um exercício muitas vezes que demanda um esforço muito grande, porque você lidar com dinheiro implica em você aprender a definir bem quais são os seus limites, até onde você pode ir, até onde você permite que as pessoas vão contigo, implica em você aprender a dizer não, implica em muitas vezes você fazer escolhas, que a natureza da escolha implica em renúncias. Talvez você tenha que abrir mão de situações, talvez você tenha que abrir mão de pessoas que te levam para o buraco. Então tudo isso que eu falei nesse vídeo foi uma conversa sincera, foi uma proposta para que a gente fosse juntos caminhando por esse caminho, né? Caminhando por esse caminho é bom. Caminhando por essa estrada cheia de incertezas, com mais dúvidas do que respostas, mas que como que a gente sabe, como que a gente faz para medir se a gente está no caminho certo? Quando a gente está em paz com a gente mesmo e que a gente vê que os nossos resultados falam por si, né? Quando a gente trilha um caminho ético e os nossos resultados falam por si. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu percebo que esse assunto dinheiro é um assunto muito tabu. Eu vou começar a investir mais, vou focar mais nesse assunto. Eu quero fazer lives tratando desse assunto. Vou me programar para que a gente consiga fazer juntos. E eu espero que você continue me assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um joinha, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, machado.alfaiate. Lá no meu Instagram eu vou começar a fazer live, vou começar a interagir mais por lá. Tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.